fui para a administrativa, fiz um ano de estágio na Vale, mas desde os 15, normalmente, se você for peneirar, é comércio. Toda vez eu tento sair, ele me puxa. Acho que é questão de lidar com o público, né? A gente acaba criando uma habilidade e isso faz a pessoa te contratar, querer você. E sobrancelha surgiu pra mim, eu descobri o ano passado quando eu dei aula aqui, a primeira vez, e aí na segunda Deus vai trazer na memória, né? De onde que saiu esse negócio de sobrancelha, que eu queria correr dessa área de beleza. Porque em 2012 eu trabalhei como representante de uma empresa, eu era supervisora comercial e eu andava com as equipes nos salões vendendo um produto para salão. E era tanta conversaiada, fiada, que aquilo não me atraía. Eu falava, meu Deus do céu, que conta fofoca, eu não quero nunca trabalhar com salão. Eu falava, Deus me livre. E aí em 2012 eu tive essa experiência, logo depois que eu saí da Vale. Rodei pela curso de inglês, vender curso, depois eu passei por loja de colchão, já vendi um monte de coisinha, sabe? E aí eu comecei a dar aula aqui no ano passado, vocês são a minha quarta turma. No ano passado a gente conseguiu formar 3, foi muito legal, foi uma experiência assim, muito bacana. E aí eu comecei a perceber que eu já estava nesse ramo desde os 11, 12 anos. Tipo, foi uma pessoa lá em casa para fazer a sobrancelha dela, porque minha mãe fazia a minha, né? Aí ela fez aquela vírgula, sabe aquela vírgula assim? Porque eu queria que ela fizesse, e ela fez do jeito que ela sabia, né? E aí depois eu comecei a tomar gosto, eu mesmo comecei a fazer a minha, que não era nada muito diferente, porque é uma tragédia, se vocês forem ver minhas fotos antes. E aí eu comecei a ver o ano passado que eu tô nesse ramo desde os 12 anos, 11 anos. Que aí uma colega me pediu para fazer a sobrancelha dela e eu fui no improviso, né? Quebrei o peça barba, só que eu cortei ela toda, menina. Tipo, tirei pelo, mas depois eu fui tentar e aí eu dei uns piquezinhos e nunca mais ela voltou. Mas isso aí eu nem levei em consideração, porque não era a minha praia. E em 2012 eu fui empurrada para vender produto de salão, e eu falei, não quero isso. Sabe quando você fica tentando correr daquilo? E eu falei, não quero isso para minha vida. Só que isso me deu experiências, né? E foi aonde eu comecei a ser transformada. Lá eu fui confrontada por uma das minhas vendedoras, e você, supervisora, tem que ficar calada. Você não pode jogar nenhuma cadeira em ninguém. Mas era o tempo que Deus queria me tratar. E aí ela falou assim que quando eu ficava nervosa eu virava um monstro. E aí na frente do meu chefe eu tinha que ficar quieta. E eu realmente virava. Só que ali eu era profissional, então eu tinha que aguentar. E a partir dali eu comecei a ver que eu tinha que deixar um legado diferente. Só que eu só consegui mudar a minha história de vida quando eu conheci verdadeiramente Jesus. Eu conheci a igreja desde pequena. Eu ia à igreja, às vezes eu ia e chorava, eu não sabia por quê. E aí eu buscava vários caminhos, né? Você quer balada, bebida, festa, comprar sapato. Tem mais lugar pra botar sapato. Porque quando você tem um buraquinho dentro de você, você fica tentando saciar aquele buraquinho, mas aquele buraquinho só tem um que sacia, que é Jesus. Enfim, então, em 2012 eu comecei a ser confrontada. E aí eu comecei a querer mudar. Porque eu pensei, se hoje eu não estiver aqui, e amanhã qual é o legado que eu deixei para alguém? E a partir daí eu comecei a ver que eu precisava de mudança, mas tem coisas que a gente não consegue sozinha, a gente precisa de ajuda, e essa ajuda veio de Jesus. Me apresentaram ele nessa igreja. Às vezes as pessoas falam, tá aí, você mora em Caraci, você vem pra cá, porque foi aqui que eles me apresentaram o amor de Jesus. Foi aqui que eu conheci a pessoa, igual eu tô conversando com vocês. Foi assim que me apresentaram ele, uma pessoa, não uma religião, não uma regra, não as doutrinas, mas uma pessoa que te ama, que me amou da forma que eu era. E aí ele foi me mudando conforme a vontade dele, e todo dia ele muda alguma coisinha. Tem algumas coisinhas que a gente não quer que ele muda, não. E aí eu decidi fazer parte do projeto o ano passado, já há muito tempo relutando com isso, porque eu queria, mas as coisas lá em casa apertavam, assim, eu e meu marido, sabe, a gente estava no tempo de alinhar, a gente só tem 5 aninhos de casado, então para você encaixar as coisas dói, porque é 2 pessoas pensando diferente para juntar e fazer uma, né?
morando no meu teto. Pensa, que loucura. Enfim, e aí, como eu vim da criação da minha mãe, de forma que ela era o homem, a mulher da casa, né? Desse tempo de 11 anos para cá, meu pai ficou mais preso do que em casa. Então, a minha mãe era que mantinha a casa, ela que dava a ordem, ela que fazia tudo. Por isso, talvez eu quis aprender a trabalhar tão cedo, né? Porque às vezes ela falava que eu queria comprar um creme mais barato. Aí eu falei, eu quero comprar o creme que eu quero. E para isso eu não podia exigir dela, porque eu sabia que ela trabalhava e não ia ter como eu me dar o que eu queria. Por isso eu comecei a trabalhar tão cedo. Entreguei currículo sem ela saber. Quando ela ficou sabendo, ela já ia lá na empresa para assinar o contrato, porque eu era menor, não tinha como eu ir. E aí eu tive que falar, mãe, eu já fui chamada, eu preciso ser assim para eu trabalhar. De aprendiz na Ricardo Eletro. Então meu pai passou mais tempo preso, e quando eu fui falar com ele, foi por isso que ele não quis. Porque ele está nesse ramo do outro lado da moeda. E ele falou, se o dia você fizer direito, eu não vou conseguir mais acreditar em você. Eu entendo hoje que eu ia dar passos largos na direção errada. Porque talvez se eu estivesse fazendo direito, provavelmente eu não estaria aqui com vocês. E isso me faz respirar. Eu gosto disso, eu aprendi a gostar disso aqui. Eu não tenho remuneração, não sei se vocês já ouviram isso, a gente aqui não tem remuneração, é extremamente voluntário, o meu combustível, se eu vim de ônibus, não tem nenhum tipo de remuneração, mas a remuneração que a gente tem é o final do curso, quando a gente consegue ver que a gente passou o mínimo para vocês e vocês vão conseguir evoluir naquilo. Então, eu abri mão do curso de Direito, porque meu pai me falou isso, mas eu sei que no fundo é porque não era para ser. Que eu já pensei em ser pedagoga, fazer, né? Pedagogia, vou abrir minha creche. Porque eu sempre tive a mente assim, vou fazer pedagogia e abrir minha creche. Não, vou fazer educação física, vou abrir minha academia. Não, vou fazer direito, vou ter meu escritório. E era na área criminal que eu queria. Só que eu era aquele monstrinho. E eu era soberba. Ainda sou um pouquinho, Deus está trabalhando ainda. Mas eu sempre queria atropelar as pessoas. Eu não olhava a dor das pessoas, porque eu era machucada. Então, quando você é machucada, você não é curada, você acaba ferindo outras pessoas. E a forma de você não ser mais ferida é você criar um escudo de proteção. E a minha proteção era querer humilhar o outro, para mim não ser mais machucada. Só que quando você machuca o outro, você auto se mutila, porque aquilo te faz mal. Porque depois talvez você não vai ter a humildade de pedir perdão, e aquilo fica te remoendo, né? Ai, eu fiz, mas eu não vou pedir perdão. E aí a gente faz assim. Enfim, então a gente acaba se machucando também, quando a gente machuca o outro. Normalmente a gente machuca mais quem a gente gosta. Quando a gente gosta, a gente machuca e se machuca. E aí eu abri mão do curso de Direito, devido meu pai ter falado isso comigo. E eu entendo hoje que não era para eu ter feito Direito, devido o meu orgulho e minha soberba. Eu iria não ser uma boa profissional, talvez eu iria me deixar me corromper. Se eu fizesse hoje, talvez não. Porque todo mundo fala assim, não tem como você trabalhar em alguma coisa e não mentir, porque hoje é normal você mentir. E eu não adero isso para minha vida. Eu nem sei se usa essa palavra adero. Aderir. Não vou aderir às mentiras para minha vida para me alcançar algo. Porque eu entendo que Jesus, ele é o Pai da verdade, ele é a verdade, e se eu sigo ele, eu tenho que falar a verdade. Se for para me mentir, ou eu me abstenho, ou eu falo a verdade, de forma que eu não vou machucar as pessoas. Porque às vezes a pessoa fala, a verdade dói. Não, se você tiver sabedoria, você fala sem machucar o outro. Pelo contrário, você fala a verdade e faz com que aquela pessoa cresça em cima da verdade que você falou para ela. Tem várias formas de você falar uma coisa. Então, eu acabei abrindo mão do curso de administração que eu iniciei superior, fiz um técnico de RH pela CEDU na época, 2012, 2010 eu fiz também pela CEDU administração técnico, 2012 eu fiz, e fui para Vale, fiz um ano de estágio. Nossa, pensa num lugar maravilhoso, sempre trabalhar, mas era mais farra do que trabalho, né? Porque eu era estagiária. Então eu agradeço a Deus por não ter permanecido lá também, porque é muita bandeja gostosa, muita coisa boa, e lá é tudo churrasco. Tudo acaba em churrasco na Vale. Então...
DSR, né? DSR na segunda, na sexta se tiver, na última sexta do mês, tudo é na arte, na churrascaria, entende? Tudo é festa. Então eu tava na vibe que eu não tava nem aí pra nada e eu queria farrear. E eu aproveitei isso. Então eu louvo a Deus que eu saí de lá também, porque lá não ia tratar o meu caráter, pelo contrário, ia distorcer ainda mais. E aí passei por esse processo todo aí das empresas, saí da Vale, fui para outras empresas e né, foi onde Deus já começou a me tratar, 2012. 2011 foi o ano que eu fiz na Vale, 2012 Deus começou a me tratar, em 2013 eu conheci. E aí estou-me aqui hoje para servir a vocês e também para servir primeiramente a Ele. Porque quando a gente se dispõe a fazer o que Ele quer, Ele já me deu o curso para fazer, que é nada a ver com o que eu queria. Eu falava, não quero isso, Deus me livre desse negócio, porque vivia na cadeia, né, visitando meu pai, e assistência social era todo problema, né, tudo era problema na assistência social. E aí eu falava, minha mãe podia ser assistente social, porque ela sempre resolve os problemas, mas eu nunca me vi. Em 2016 eu estava no ônibus, depois que eu sofri um acidente de moto, e eu estava indo de ônibus e Deus falou comigo assim, eu quero que você faça serviço social. Eu, quê? Serviço social. Eu falei, não, Deus, possível, nunca quis esse curso, brigando com Deus, né? Por coisa que eu tava me achando, né? E aí ele falou que serviço social. Eu cheguei no trabalho, pesquisei sobre a grade, eu falei, caraca, eu sempre quis esse curso, eu não sabia. Porque pelo nome eu atrelava só os problemas lá da cadeia onde meu pai estava. E é muito mais que isso. É muito mais. O mercado é muito mais abrangente e é projetos, é mudança de vida, é mudança de estado, de talvez de bairros, de sociedade. É uma transformação que você pode entrar para tentar fazer, né? E era tudo que eu queria. E aí eu falei, caraca, mas ainda não comecei, não sei se é o tempo. Enfim, e aí eu abri mão agora de estudar, não sei se eu começo esse ano, tem que ver com meu marido se ele vai estar de acordo, porque tem que estar de acordo, porque senão não funciona. E aí eu acabei vindo para o curso ano passado, abri mão até da empresa, que eu ia trabalhar nessa rede farms aqui, o dono me chamou. Aí eu vim, falei com ele, Igor, não vai dar, que eu já comecei a primeira turma lá, as meninas já comprou material, eu não vou conseguir deixá-las na mão, né? Fica chato. Aí eu falei, vamos ver depois. Aí passou o tempo e ele me procurou de novo. E aí para Jardim Camburi. Eu faço essa viagemzinha todos os dias. E aí hoje eu trabalho na Rede Farms e continuei com o curso à noite. Porque não ia dar pela manhã mais, pela tarde. E aí eu vim pra noite. Na primeira turma eu falei, ai Deus, vou ficar não, porque à noite todo mundo tá cansado. Fiz a primeira turma, né? Eu falei, não vou ficar com esse negócio não. Todo mundo cansado, ninguém tem disposição para aprender. Só que aí Deus começou a me mostrar tudo que Ele estava fazendo na vida das meninas e que Ele estava fazendo na minha também. E isso dinheiro nenhum paga. Por isso que eu hoje estou com vocês, porque eu trabalho porque eu gosto. Eu nunca falo assim, eu vou trabalhar porque eu preciso. Acho que eu nunca vou precisar de fazer isso, porque eu sempre gostei de trabalhar, por isso eu comecei tão novinha. Só que antes eu trabalhava por gostar só, hoje eu trabalho porque eu gosto também pela remuneração, né? Porque a gente tem os projetos da gente em casa. Só que eu comecei a perceber no final do ano passado que quando eu vinha pra cá, sabe aquele dia que você levanta, vai pra empresa e você pensa, eu queria ir hoje. Tem isso também, né? Tem aquele dia que você fala, queria ficar vendo Netflix. Queria sair daqui não. Eu podia ficar aqui, ligar meu chefe e falar, hoje eu vou faltar. Às vezes a gente acorda assim, né? Sempre, mas tem aquele dia, né? Da preguiça. Aí eu comecei a perceber que quando eu vinha pra cá, eu nunca tive isso. Nessas 3 turmas que eu dei. Eu nunca falei, hoje eu tenho que ir lá. Eu percebi que sabe quando eu desperto assim? Isso, eu nunca tinha reclamado assim, hoje eu tenho que ir pra lá. Porque quando eu venho de ônibus, eu tenho que descer lá na beira-mar, atravessar, entrar pra da Penha e pegar o ônibus pra cá. Mas só que hoje eu tô de moto. Quando eu vou de ônibus, eu tenho que fazer esse trajeto. E eu já fiz na outra turma. E isso não me dá peso. Porque quando a gente decide estar no centro da vontade de Deus, a gente se sente realizada. Você Uhum. pode chamar? Tá.